somente de ti, Espírito Santo. Shalom no teu coração. Venho compartilhar contigo uma porção da palavra de Deus. Vou ler a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, onde diz: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O maior mal da humanidade é o pecado. É o pecado quem destrói o homem. O pecado tem consequências terríveis e dentre elas, e a pior delas, o pecado nos afasta de Deus. E Paulo explica aqui em Gálatas 5 que o pecado é fruto, é consequência, é gerado por uma natureza maligna que habita o homem. Uma natureza pecaminosa que Paulo chama de carne, que é tendenciosa ao pecado e aquilo que contraria a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Só que podemos dar graças a Deus, porque Ele nos liberou o Espírito Santo através do preço que foi pago na cruz por Jesus. E hoje, o Espírito Santo, unido, casado com o Espírito do homem, ele gera uma nova natureza que se opõe ao pecado, que se opõe à natureza pecaminosa. E aí surge a famosa batalha carne versus espírito. Porém, mesmo depois de conhecer o Senhor e de ter uma experiência com o Espírito Santo e de ser regenerado por Deus, muitos continuam caindo no pecado. Muitas vezes continuamos fraquejando, continuamos nos acidentando e sofrendo com as duras consequências do pecado. E a pergunta é por quê? A resposta é simples. A resposta está aqui no versículo 16 que nós lemos de Gálatas 5. Paulo diz: andai no Espírito, e assim jamais satisfareis a concupiscência da carne. A grande questão é que muitas vezes nós não andamos no Espírito. O verbo andar aqui no imperativo dá a ideia de continuidade, de andar no Espírito. Muitas vezes nós nos colocamos por um momento sobre a influência do Espírito e depois desligamos essa influência. Estamos num culto, numa reunião de oração, num retiro espiritual, e ali nos conectamos com o Espírito, se é que nos conectamos, porque alguns, mesmo num culto, numa reunião de oração, ou num retiro espiritual, ou num evento espiritual, não se conectam de fato com o Espírito, mas muitos se conectam, e ali se sentem fortes, se sentem preenchidos, se sentem capazes de fazer a vontade de Deus, de vencer, de fazer a obra de Deus, de serem santos, de serem agradáveis a Deus, de alcançar as promessas de Deus. Mas ao sair dali, há um desligamento, há uma desconexão, e se volta para o natural. E o natural do homem é pecaminoso, o natural do homem é carnal, e no natural todos pecam. No natural, as obras da carne, que Paulo vai listar em seguida, se manifestam: iras, contendas, porfias, dissensões, impureza, lascívia, glutonaria, bebedice. O natural do homem é tendencioso para tudo isso. Então o segredo é não ficar nunca no natural, é andar sempre no espiritual. Andai no Espírito, na rua, na faculdade, na escola, no trabalho, na casa do vizinho, na casa do amigo, na casa do avô, na casa da avó, no shopping center, em qualquer lugar. Andai no Espírito. Mas como isso é possível? Simples. É só usar os tubos de conexão com o mundo espiritual, que são oração, meditação na palavra, jejum, sempre acompanhado de oração e da palavra, porque o jejum só por jejuar sem orar é uma simples abstenção sem muito efeito. E adoração, adoração de diversas formas, nos conectando em amor com o nosso Senhor. Então andar em espírito o tempo todo, nunca se desligar. Nunca sair do culto, sair do congresso, sair do evento, sair da reunião de oração e desligar o botão. Não, continua no Espírito, continua pensando em Deus, continua orando, pensando na palavra, falando com Deus, andando no Espírito. Aí você não vai pecar, você não vai pecar e vai andar firme e forte em santidade diante de Deus. E alguém pode falar: mas
Isso não é pesado? O tempo todo no Espírito? Não, isso é levíssimo, isso é maravilhoso. Nós ficamos com um companheiro forte dentro de nós, que nos ajuda e que nos fortalece. Se fizermos uma breve reflexão no Salmo 1, vamos ver que ali o salmista está falando de uma pessoa que não se desconecta com Deus. Ele não anda no caminho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque ele não quer se desconectar com Deus. O prazer dele é meditar na palavra de dia e de noite. O prazer dele é andar conectado. Por isso essa pessoa é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, sempre regada pelo Senhor, que dá frutos no tempo certo e bons frutos. Quer dar bons frutos? Quer vencer o pecado? Quer ser feliz na presença de Deus? Então ande no Espírito. Não se desconecte. Deixe uma frase para o seu coração que Deus disse para Abraão em Gênesis 17, versículo 1. O Senhor falou assim: anda na minha presença e ser perfeito. Não somente esteja por um momento sob a influência do Espírito. Ande no Espírito e nunca se desconecte. Que Deus te abençoe.